visita de presidenciável. Aécio Neves, do PSDB, caminha pelas ruas de Cuiabá e discursa no centro da capital. E ainda uma entrevista ao vivo com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Mato Grosso, Silvio Teles. É quarta-feira, dia 20 de agosto, e o RDTV começa agora. Olá, tudo bem? Começou nesta terça-feira, dia 19 de agosto, a veiculação do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Primeiro foi a vez dos candidatos à presidência e à Câmara Federal. A morte de Eduardo Campos norteou os programas dos principais presidenciáveis. Veja. O PSB foi quem abriu a programação do horário eleitoral gratuito dedicado aos candidatos à presidência da República. Utilizou o tempo de 2 minutos e 3 segundos, previstos fazendo uma homenagem a Eduardo Campos e o discurso que ele adotaria durante a campanha. O que causou surpresa foi o fato da candidata à vice-presidência, Marina Silva, não aparecer nesse primeiro dia. Em seguida, veio Aécio Neves, do PSDB, que lamentou primeiramente a morte do adversário socialista e comparou a trajetória política dos dois. Depois disso, o tempo de 4 minutos e 35 segundos foi usado para apresentar as propostas e dizer que o Brasil avançou, mas que se perdeu sem rumo. A tragédia com Eduardo Campos também foi comentada no programa eleitoral da presidente Dilma Rousseff, do PT. Em meio aos 11 minutos e 24 segundos, coube ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentar o incidente. No mais, o programa tentou mostrar o lado mais íntimo e pessoal da presidente, com imagens da casa com filhos e netos, e destacou os programas desenvolvidos pelo governo federal, como o Brasil Sem Miséria e o Bolsa Família, com o reforço de Lula no coro pela necessidade da reeleição da presidente, já que, de acordo com ele, o segundo mandato foi o melhor do que o primeiro. O meu segundo mandato foi melhor do que o primeiro. Com Dilma, tenho certeza que vai ser assim também. No meu segundo mandato, eu tive mais segurança, mais experiência e mais apoio para acelerar projetos que estavam em andamento e para lançar muita coisa nova. A Dilma está vencendo a pior crise da economia mundial sem diminuir o emprego, sem cortar salário, nem interromper projetos. E lançou muita coisa nova. Agora, a Dilma está com muito gás, muita energia e muita ideia de futuro para tocar o Brasil para frente. O PV também mencionou a tragédia com o presidenciável Eduardo Campos e utilizou todo o tempo de propaganda eleitoral para lamentar essa morte. Os outros 7 candidatos do PCB, PSTU, PRTB, PSDC, PCU, PSC e PSOL apresentaram essencialmente propostas. E 37 candidatos a deputado federal foram apresentados no programa eleitoral gratuito desta terça-feira, dia 19 de agosto. Aparentemente, os nomes que melhor pontuaram nas últimas pesquisas divulgadas pela imprensa foram priorizados. Alguns usaram familiares e lideranças comunitárias para pedir votos. Presidentes dos diretórios estaduais do PMDB, PP, PROS e PSDB também tiveram destaque. Outro fato curioso foi a repetição de gravações de alguns candidatos. Quem iniciou a propaganda eleitoral foi o PSOL, com a fala única do candidato procurador Mauro em 1 minuto e 8 segundos, acompanhado do já tradicional lambadão como jingle. Em seguida, veio a coligação Viva Mato Grosso 2, que em 3 minutos e 18 apresentou 9 candidatos de 4 das 6 siglas da chapa. Entre eles, Eliane Lima, do PSD, que tenta reeleição. Apesar de contar com 3 legendas, Unidade Ética por Mato Grosso apresentou apenas uma candidata, em 1 minuto e 25 segundos. A chapa Coragem e Atitude para Mudar 1, em 7 minutos e 44 segundos, apresentou 11 postulantes, de 7 siglas das 10 coligadas, com destaque para o candidato Fábio Garcia, do PSB, considerado afiliado político do presidente da legenda em Mato Grosso, o prefeito Mauro Mendes. Também pediram votos os ex-prefeitos de Cáceres, Túlio Fontes, e de Rondonópolis, Adilton Saquete, os presidentes do PSDB no estado, Nilson Leitão, e do PP, Ezequiel Fonseca, também apareceram nesse programa eleitoral. O PTB não apresentou os 2 candidatos que disputam a Câmara Federal.
A coligação Mobilizar e Humanizar e o PCdoB mostraram juntos 5 candidatos. Para encerrar, a chapa Moura Nossa Gente 1, que conta com 4 siglas, trouxe 12 candidatos ao horário gratuito, com destaque para Salgas Moraes do PT, J. Barreto do PR e ainda os presidentes do PROS em Mato Grosso, Walter Ney Pereira, e do PMDB no estado, Carlos Bezerra, que apenas apresentou um vídeo de visitas às comerciantes. Lembrando que hoje é a vez dos candidatos a governador, senador e deputados estaduais estrearem na propaganda eleitoral gratuita. No rádio, a transmissão já ocorreu às 6 da manhã e tem outra agora, às 11. Já na televisão, os programas passarão a partir do meio-dia e das 7h30 da noite. Vamos acompanhar. E o candidato à presidência, Aécio Neves, do PSDB, visitou Mato Grosso. Mas durante a espera do presidenciável, lideranças políticas aproveitaram o tempo para debater sobre as eleições de 2014. No primeiro dia em que a propaganda eleitoral gratuita para as eleições de 2014 foi veiculada na TV e no rádio, o candidato à presidência, Aécio Neves, do PSDB, esteve em Mato Grosso. Antes da chegada dele ao aeroporto, Pedro Taques, do PDT, que concorre ao comando do Palácio Paiaguás, repercutiu a declaração do também adversário José Riva, do PSD, sobre o possível envolvimento do pedetista na investigação da Operação Ararate. Eu quero dizer que eu não bato boca com o presidiário, só isso. Mesmo diante da visita a Mato Grosso do candidato do PSDB à presidência, o senador garantiu apoio ao PSB, seja Marina Silva candidata ou não. Nós precisamos esperar o PSB homologar a Marina para que o nosso grupo político aqui, nós possamos nos reunir. O PSB está conosco e continuará conosco, né, independente de quem seja o candidato à presidência da República pelo PSB. Já o presidente do PSDB em Mato Grosso, o deputado federal Nilson Leitão, fez um balanço sobre as mudanças no cenário político após o acidente que vitimou o candidato Eduardo Campos, do PSB. Eu acredito que é uma mudança substancial em termos de conhecimento. A Marina é muito mais conhecida que o Aécio e muito mais conhecido que o próprio Eduardo Campos. Então é claro que no primeiro impacto acontece isso como ocorreu em 2010. A diferença de tudo isso é que em abril agora a Marina tinha 27%. Hoje, com toda a comoção, a exposição à mídia e tudo mais, ela começa com 21% e fica praticamente sem mexer os números do Aécio Neves. Então isso foi uma boa notícia para nós. A outra boa notícia é que garante o segundo turno com muito mais facilidade com os dois. Eu não tenho dúvida nenhuma que mexe um pouco no tabuleiro, mas isso não tira de jeito nenhum a garantia de Aécio no segundo turno. O saguão do aeroporto ficou lotado. Um dos anfitriões de Aécio Neves, o senador democrata Jaime Campos, que desistiu da candidatura à reeleição, confirmou o apoio integral à campanha do tucano. Já quanto aos pedidos de votos a Taques, Jaime não demonstrou tanto entusiasmo. Eu estou dando minha contribuição dentro das limitações, evidentemente. Depois que eu deixei de disputar o cargo de senador, eu participar, até porque o meu partido está coligado e me resta o quê? Também continuar acompanhando o meu partido, porque eu sou uma pessoa que faço política em termos de partido. Eu sou muito partidário e, acima de tudo, faço política com respeito aos meus aliados. Estou aqui recebendo meu colega, senador Aécio Neves, meu colega da Presidência da República, e continuarei na luta. Todos os dias estarei na trincheira, principalmente defendendo os interesses do povo. Eu sou um político diferenciado. Não tenho rabo preso da mão de ninguém. Sou um político independente. Tenho altivez e, sobretudo, sei momentos de recuar e o momento de entrar. De maneira que estou tranquilo e saio de forma exitosa, tá, na medida em que acho que o Mato Grosso e o Brasil conheciam um político que sabe, de fato, se respeitar. E o que fiz foi me auto-respeitar, sobretudo a minha personalidade, a minha dignidade, a forma que eu faço política, talvez não é a forma de muitos políticos fazem. O senador disse ainda estar cansado de engolir sapos. Eu relaciono agora com o que eu quero, né? E quando eu estava na campanha, eu seria obrigado a relacionar com pessoas que muitas vezes era muito indigesto para mim. Está mais seletivo agora. Feito, é. E muitas vezes em política, em eleição, você é obrigado a engolir sapo. Eu não estou com essa disposição mais, até pela idade já avançada, eu prefiro comer um camarão. E o candidato à presidência, Aécio Neves, do PSDB, aproveitou a visita ao estado do agronegócio para garantir que vai terminar as obras inacabadas, especialmente em logística, que beneficiam diretamente o setor. Além da passagem do tucano, situações curiosas também foram registradas nesse comício. Confira.
Depois de cerca de 30 minutos de atrasos e muitas declarações polêmicas por parte das lideranças matogrossenses que aguardavam um candidato à presidência, Aécio Neves, do PSDB, atendeu a imprensa e se mostrou animado com o setor do agronegócio. Será uma das maiores prioridades do meu governo dar condições para que o agronegócio avance no Brasil. Eu vou criar aquilo que eu já chamei do Superministério do Agronegócio, um ministério que vai ter uma interlocução em pé de igualdade com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento na definição do orçamento, com o Ministério da Infraestrutura na definição de quais os investimentos necessários a ampliar a competitividade de quem produz no Brasil. Ele apresentou projetos que devem beneficiar Mato Grosso e não poupou críticas ao governo federal. Meu governo terá uma vertente muito clara de privilegiar ferrovias e hidrovias, abandonadas muitas delas nesse governo. A grande verdade é que falta ao Brasil um governo que planeje, que inicie as obras e entregue essas obras no prazo e no preço acertado. Não existe desperdício maior do dinheiro público do que uma obra que se inicia e não é concluída. Após a breve coletiva, uma carreata seguiu pelas principais avenidas da rua da capital e parou na Avenida do CPA, onde os políticos tomaram garapa, sob justificativa de se refrescar do calor cuiabano. No local, esperando pela comitiva, estava o prefeito Mauro Mendes, que preside PSB em Mato Grosso. É um prazer receber aqui um presidenciável do quilate, do trabalho que o Aécio já fez como governador de Minas, como senador. E nós estamos aqui, estamos na mesma coligação em prol da candidatura do senador Pedro Táxi como nosso governador. Nós tínhamos combinado que teríamos palanques múltiplos aqui. O Eduardo Campos, nosso saudoso e querido candidato a presidente, tinha concordado com isso, nos autorizado, e ele estaria aqui e seria bem recebido por todos. Então estou aqui, em nome do PSB, em nome da cidade de Cuiabá, recebendo bem todos aqueles que vieram à nossa cidade. De lá, eles seguiram em carros abertos, depois uma caminhada até a Praça da República, onde reuniu centenas de pessoas e autoridades. Entre elas, o deputado federal Júlio Campos, presidente do Democratas no estado, além do tucano Wilson Santos, que pleiteia uma cadeira na Assembleia Legislativa. A ex-deputada Thelma de Oliveira e o candidato ao Senado, Rogério Salles, ambos do PSDB, entre outros. O candidato ao governo do estado aproveitou para cobrar o empenho do presidenciável tucano em relação ao desenvolvimento de Mato Grosso. Mato Grosso ajuda muito o Brasil, muito o Brasil. Eu quero pedir a você, e como presidente da República, ajude muito o povo desta terra. Durante esse comício, uma situação inusitada aconteceu. Apontado como um dos principais pivôs da desistência de Jaime Campos, a corrida pela reeleição, Mauro Mendes subiu no palanque junto com o democrata. Após os discursos, o candidato à presidência falou à equipe do RDTV sobre a impressão que teve sobre a campanha na capital. O calor humano de Cuiabá é que é especial. Estou imensamente feliz com essa receptividade e nós vamos mudar o Brasil. Eu estou aqui hoje em Cuiabá, estou andando pelo Brasil para pregar algo novo que os brasileiros esperam. Renovação de práticas políticas e mais crescimento, mais emprego. Estou extremamente honrado com essa recepção que estou tendo aqui ao lado do Pedro. E acredito muito que a vitória está a caminho. O candidato à presidência, Aécio Neves, do PSDB, esteve nesta terça-feira, dia 19 de agosto, em Cuiabá, onde participou de uma caminhada com o candidato ao governo do estado, Pedro Táxi, do PDT. Daqui, ele foi para Sinop se encontrar com lideranças políticas. E o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso indeferiu o registro de candidatura da chapa majoritária do candidato ao Senado, Wellington Fagundes, do PR, pela coligação Amor à Nossa Gente, que é encabeçada pelo candidato ao governo, Lúdio Cabral, do PT. O problema seria o primeiro suplente, José Carlos Ramalho, que também é do PR, por não estar quite com a Justiça Eleitoral, em razão de não ter prestado contas na eleição de 2010, quando disputou a Câmara Federal. Ramalho, que é empresário de Sinop, foi indicação do republicano, senador Blairo Maggi. Já a assessoria de Wellington garantiu que tomará as medidas políticas e jurídicas cabíveis. Mais informações em reportagens no portal do Grupo RD News. E confira agora a agenda dos candidatos ao governo para esta quarta-feira, dia 20 de agosto. Pedro Táxi, do PDT, está em Matupá, onde participa de caminhada e concede entrevista. À tarde, se reúne com garimpeiros do município de Peixoto de Azevedo e termina a agenda de hoje em Guaratã do Norte.
Lúdio Cabral do PT, pela manhã grava programa eleitoral e participa de reuniões com prefeitos e vice-prefeitos das siglas que compõem a coligação Amor à Nossa Gente, e depois com advogados públicos. José Riva do PSD não forneceu a agenda. Muvoca do PHS cumpre compromissos internos. José Roberto do PSOL participa de reuniões nos bairros Osmar Cabral e Jardim Fortaleza, em Cuiabá, e encerra a agenda de hoje com entrevista. E você não saia daí porque na volta temos uma entrevista ao vivo com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Mato Grosso, Silvio Teles. Convido você a me ajudar com esse bate-papo, enviando seu questionamento ao nosso convidado no endereço tv.rdnews.com.br. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer assim, ensolarado. Faz 22 graus na capital. São 8 horas e 50 minutos. Vejo você em instantes no portal do Grupo RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. É benefício para a nossa saúde, é qualidade de vida. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. A gente pode observar que agora eles estão caprichando, não é mais uma casquinha de ovo. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Você sabe onde seu filho pode brincar. Ele não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. Eu já moro aqui há 20 anos e nunca foi feito um trabalho desse aqui. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. Que é um asfalto muito bom, não é aquela casquinha de ovo que nem se diz, não. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. De volta com a RDTV ao lado do presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Mato Grosso, Silvio Teles. Lembrando que você pode colaborar com essa entrevista enviando a sua pergunta por meio do endereço tv.rdnews.com.br. Eu fico aqui aguardando a sua participação, enquanto isso vou conversando com o nosso convidado. Bom dia, Silvio. Obrigada pela presença na RDTV. Quero externar os meus cordiais cumprimentos a toda a equipe RDTV, RD News, aos ilustríssimos telespectadores e o meu agradecimento ao honroso convite de estar novamente com vocês. Silvio, me fala um pouquinho como que está a atuação dessa comissão da OAB de Mato Grosso, que costuma ser mais incisiva nesse período. Como tem sido o trabalho de vocês? Bom, primeiramente, a comissão não faz nenhum trabalho de caça às bruxas, não fica perseguindo nenhum candidato, até porque não é objetivo e não tem estrutura para isso. É um trabalho consultivo, é um trabalho de contribuição com a Justiça Eleitoral, através dos seus membros, ajudando na fiscalização, principalmente por propaganda eleitoral,
recebendo alguma denúncia, e não somente a Comissão de Direito Eleitoral, a sede da OAB e de todas as OABs, de todas as subseções do Estado, porque é uma eleição em território estadual, estão de portas abertas para receber toda e qualquer denúncia de todo e qualquer cidadão. Será encaminhado ou diretamente à ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral ou ao Ministério Público Eleitoral, por questão de isenção, de imparcialidade, para que tome as devidas providências. A OAB tem percebido alguma particularidade nessa eleição, se comparada à eleição de 2010? O aumento da confiança da população na Justiça Eleitoral. Nesse período, nesses 2 primeiros meses, comparado às eleições de 2010, ultrapassou o número de denúncias. E, inclusive, um dado interessante é que mais da metade das denúncias não são daqui da capital, são do interior. E quebra aquele tabu de que quem mais denuncia é o pessoal da capital. Não, a mais da metade das denúncias é do interior. Isso é interessante, porque todo o Estado está colaborando. A gente começou a ser veiculada a propaganda eleitoral gratuita ontem, com candidatos a presidente e deputado federal, e hoje é a veiculação de governo, Senado e deputados estaduais. A que a OAB deve ficar atenta nessas propagandas, nesses programas? Invasão de horário, né? Não pode do cargo majoritário invadir da proporcional e vice-versa. Direito de resposta. Muitas vezes há uma ofensa, ainda que indireta, mas isso não precisa nem da OAB agir. O próprio candidato que se sente ofendido, ele imediatamente, até mesmo porque tem o prazo de 24 horas quando é no rádio e na televisão, né? Então, são as ocorrências de maior frequência nesse período. Internet, a gente tem um novo cenário de propaganda eleitoral, se comparado até às eleições de 2012. Do uso das mídias sociais e também dos aplicativos de celular. O que a OAB tem percebido nesse período? Uma viralização, porque antigamente, em 2010, tinha pouco uso do Facebook. Né? Hoje é muito mais. Não existia o WhatsApp, né? Então as pessoas estão utilizando mais esses recursos, que são gratuitos e tem que explorar, são gratuitos, não gera custo algum. E a população tem recebido com bons olhos esse tipo de veiculação de propaganda eleitoral, porque não é invasiva, os candidatos estão sabendo aproveitar. Quando se encaminha uma propaganda eleitoral por e-mail, por exemplo, mesmo se a pessoa não der aquele seu e-mail para cadastro, é obrigatório vir lá uma opção, olha, caso não queira, clique aqui para ser excluído. E se a pessoa não quiser ficar recebendo mensagem por SMS, por Facebook, por WhatsApp, responde, olha, eu não voto para esse candidato, ou eu não quero saber, isso deve ser respeitado. É possível, então, que as pessoas tenham esse direito de não responder, em absoluto, não receber. Em absoluto. E no caso da fiscalização e penalização de candidatos que estejam usando tanto as mídias sociais de forma indevida, e no caso dos aplicativos de celular, acho que é muito mais difícil essa fiscalização, né, Silvio? Como que tem sido o trabalho do direito eleitoral nesse sentido? Bom, realmente é algo muito instantâneo, né? Uma propaganda pela internet é algo muito instantâneo que você precisa do apoio da população. Por exemplo, quando eu recebo uma propaganda eleitoral, seja por SMS, seja no meu espaço de Facebook, até mesmo por WhatsApp, eu verifico os requisitos. Primeiramente, se não está falando mal de outro candidato, se não está ofendendo, até porque poderia ser oportunizado aquele pretenso ofendido direito de resposta. Na internet também há esse direito de resposta. Na internet há. E até interessante, na internet, o que é mais cometido, os crimes mais cometidos, porque as pessoas pensam que, olha, eu estou no meu direito de expressão, e a liberdade de expressão, ela é um bem muito garantido, né, mas não é absoluto. O limite da liberdade de expressão é até não cometer calúnia, até não cometer difamação, até não cometer injúria e até não cometer ameaça. Então são os 4 crimes, inclusive, mais cometidos pela população por aquele manifestante na internet. Provavelmente tenhamos mais processos nesse sentido nessa eleição. Sim, provavelmente. A população, isso é cultural. A gente observa que ao longo
das décadas, a população tem aprendido a ser mais paciente. Antigamente, os fins justificavam os meios. Como é que a população, a grosso modo, resolvia os problemas? Com resultado homicídio. Antigamente era fácil matar, né, numa briga. O pessoal foi aprendendo a ser mais paciente. Aí não matava, passava a brigar fisicamente, o resultado era lesão corporal. Hoje, a população está mais respeitosa, está mais confiante na função judiciária do poder público, está judicializando o seu problema, está provocando a função judiciária do poder público, no bom sentido, com ações, para ter o seu problema resolvido, seja através de uma conciliação ou de uma condenação por sentença. Silvio, como tem sido o trabalho da OAB no sentido de garantir que a lei da ficha limpa seja de fato aplicada nessas eleições? A gente tem um caso já na majoritária, com o candidato José Riva tendo impugnado, tendo indeferido seu registro de candidatura, mas recorreu ao TSE. Como tem sido o trabalho da OAB de garantir que a lei da ficha limpa seja de fato aplicada? Ótima pergunta. Primeiramente, a OAB, ela não interfere num julgamento de ninguém, ela expõe consultivamente, preventivamente, de maneira impessoal, sem personalismo e realizando as audiências públicas do projeto Voto Limpo, em que orientamos a população sobre a lei da ficha limpa, quais são os principais casos que enquadram, os principais enquadramentos na lei da ficha limpa, que são as hipóteses de inelegibilidade pelo reflexo da lei da ficha limpa, e também orientamos a população a não vender o voto. A população tem uma cultura ainda, achando que as penalidades por compra e venda de voto vai só para o candidato. Vai só para o candidato. Um privilégio negativo, ou melhor, uma condenação exclusiva do candidato, quando na verdade se tem uma transação, ou seja, uma compra porque tem uma venda. Então a população também cabe lá prisão de até 4 anos, toda aquela punição. Uhum. Para encerrar nosso bate-papo, Silvio, essa questão da fiscalização e penalização, quais são então as implicações penais que pode acarretar à população e aos candidatos em razão do registro de atos ilegais durante o período eleitoral? Por exemplo, compra de voto tem 2 reflexos. O reflexo eleitoral penal e o reflexo eleitoral não penal. O reflexo eleitoral penal é uma possível prisão em flagrante, dependendo da situação, com pena de até 4 anos de detenção, mais multa, tanto para o candidato ou seu correligionário, quanto para o eleitor, bastando a mera tentativa, não precisa se concretizar. E, comprovado isso, tem um reflexo no registro de candidatura ou no diploma, caso ele já tenha vencido as eleições, né, e empossado, enfim, sido condenado. Recentemente, nesses últimos, não somente nesse ano de 2014, mas o TRE o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, tem atuado e tem julgado com procedências em ações desse sentido. Para encerrar nosso bate-papo, antes uma pergunta do internauta que eu já pego, a troca de candidatos. A gente tem percebido, por exemplo, depois do período das convenções, a gente ouviu nomes de candidatos, apesar das algumas atas não terem sido questionadas, no TRE a gente percebe a troca de nomes, de suplentes, candidatos a deputado estadual que resolveu ser candidato a federal, enfim. Como que funciona a legislação nesse sentido que a gente fala desse troca-troca de candidaturas? É a maneira ordinária e a maneira extraordinária. Ordinariamente, até 20 dias antes das eleições. Passados os 20 dias, algo extraordinário deve motivar, como, por exemplo, a morte do candidato ou a invalidez permanente. Antes disso, é de maneira ordinária, pode fazer os seus arranjos políticos e trocar o candidato, sim. Tem um prazo que a Justiça Eleitoral determina que pode ocorrer esse rearranjo? Até 20 dias antes, né? Pode ocorrer. E depois desses 20 dias tem que ser de maneira extraordinária, como falecimento do candidato ou uma invalidez permanente que o impeça de exercer plenamente suas funções. Vou fazer uma pergunta do internauta. Ângelo Oliveira pergunta: gostaria, na verdade, que o senhor comentasse sobre as desigualdades na disputa eleitoral. Por exemplo, o caso de um servidor público e políticos candidatos que deixam suas funções e continuam recebendo salários. Como fica o trabalhador comum? Ângelo pergunta. Uma boa pergunta, é uma aparente injustiça, não é verdade? Pelo que eu senti do internauta, do web espectador. Porém, enquanto não for mudada a legislação, é o nosso dever assim cumprir. Realmente, aquele servidor público se desincompatibiliza
ele não deve renunciar aos seus vencimentos, aos seus provimentos, até porque aquele provimento, aquele salário, a grosso modo dizendo, é irrenunciável, ele tem que receber. Se ele quiser doar, ele fazer o que quiser, tudo bem, mas enquanto houver a lei, ele tem esse direito, ele opta, ele deve receber o seu salário. Quais são as sugestões, então, Silvio, que a Comissão de Direito Eleitoral concede à população, aos eleitores, para que façam dessas eleições as eleições mais conscientes e limpas, como a gente costuma falar? Exatamente. Vote limpo, faça eleições limpas, voto não se vende, consciência se mantém. Não vote em branco, não vote em nulo. Rapidamente eu explico a diferença. As pessoas pensam que voto em branco, voto nulo, anula uma eleição. E existe diferença entre voto nulo e votos anulados, né? Voto nulo é quando o eleitor digita um número inexistente na urna eletrônica, e voto em branco, ele tem aquela opção na urna eletrônica, ele não quer dar o voto para ninguém. Mas isso, devido ao princípio da autonomia absoluta dos votos válidos, não influencia. Agora é diferente, voto nulo do voto anulado. Voto anulado é quando a Justiça Eleitoral reconhece por algum motivo, declara que aqueles votos estão anulados, como por exemplo um problema no registro de candidatura de algum candidato, ou um problema durante a votação naquele dia das eleições, problema da urna eletrônica. Então, é muito importante que a população exerça a sua consciência. Eu costumo dizer o seguinte: os filhos desta pátria amada, muitos sofreram para conquistar o Estado democrático de direito em que se deleita a sociedade contemporânea. Então é preciso que a população exerça o privilegioso ato de liberdade de escolha de votar. A essência da democracia é a liberdade de escolha e a paridade de disputas, né? Evitar a influência do poder econômico no resultado das eleições, através da liberdade do voto. Já no caso do voto branco? Então, o voto branco e o voto nulo não ajudam em nada, é o que eu digo. Gente, os dois, não votem em branco, não votem em nulo. São muitos os candidatos que se dispõem a trabalhar, a serem servidores públicos para todos nós, população. Durante o período eleitoral, e o período eleitoral existe justamente para que você o conheça, hoje é muito fácil, você tem uma excelente plataforma de pesquisa nas suas mãos, que são os smartphones, com a internet, pesquisa os seus candidatos. Caso nenhum daqueles muitos candidatos esteja ao seu contento, se torne uma liderança comunitária, se oxigene a política ou apoie uma liderança comunitária já existente, mas nunca deixe de participar do processo político, assista às sessões da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, seja mais participativo, fiscalize mais a política brasileira. Tá certo, Silvio, a gente agradece a sua participação aqui na RDTV. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, é isso. Obrigada também pelas participações pelo chat do programa. Nos vemos de novo amanhã ao vivo, às 8h30 da manhã. Até lá.